Meu nome é Lourdes. Hoje tenho 68 anos, mas tudo que vou contar começou quando eu tinha apenas 14. Era uma noite abafada de janeiro, em Recife, mais precisamente na comunidade da Várzea. Lembro como se fosse agora, o cheiro de mofo na sala apertada, os gritos do rádio velho que tocava um brega qualquer, e o olhar da minha mãe, vazio, como quem já tinha desistido de viver. Naquela noite, algo estava diferente. Meu pai tinha chegado cedo, sóbrio demais pro gosto dele. Sentou-se à mesa com as mãos suadas e ficou me observando como quem observa um objeto. Arruma tua melhor roupa, Lourdes, ele disse de repente, sem nem me olhar nos olhos. Pra quê, pai? Perguntei, desconfiada. Vai ter visita. E quero você bonita. Meu estômago embrulhou. Era estranho demais. Na nossa casa ninguém aparecia para visitar. E bonito ali não tinha nada. Minha mãe, que sempre ficava calada, dessa vez se meteu. Faz o que teu pai mandou, menina. Sem conversa. Subi pro quarto, ou melhor, pro canto com lençol pendurado que chamavam de quarto. Coloquei o vestido azul claro, o único que não tinha remendo. Me olhei no espelho quebrado, parecia que o reflexo não era mais meu. 2 horas depois, um homem entrou. Tinha uns 50 anos, camisa social amarrotada e o sorriso mais nojento que eu já vi. Se chamava seu Antero. Essa é a menina? Ele perguntou. Ela mesma, respondeu meu pai, e estendeu a mão, como quem fecha negócio. Quero dinheiro agora, ele completou, como se estivesse vendendo um rádio velho. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. A ficha só caiu quando vi o homem tirando do bolso um maço de notas e entregando pro meu pai. Ele contou cada uma em voz alta, como quem fazia questão de me humilhar. 5, 10, 15, 50, 100. Minha mãe não dizia nada. Só segurava um copo de cachaça e olhava pro chão. Eu, imóvel, tentava entender. Como é que uma mãe deixa isso acontecer? Como é que um pai vende a própria filha? Vai com ele, Lourdes, meu pai disse, com a voz fria, como quem manda o cachorro embora. Eu chorei, implorei, segurei nas pernas da minha mãe. Mainha, não deixa. Pelo amor de Deus. Ela apenas afastou minha mão e sussurrou. É melhor assim. A gente não tem como te sustentar. Aquilo me matou por dentro. Naquele instante, eu não era mais filha de ninguém. Não era menina, não era gente. Eu era mercadoria. Seu Antero me puxou pelo braço e me levou até um carro velho estacionado na frente da casa. Quando a porta se fechou e a rua sumiu atrás do vidro sujo, eu entendi. Minha infância tinha acabado ali. A viagem até Caruaru durou algumas horas, mas parecia que o tempo tinha parado dentro daquele carro. Eu encolhida no banco de trás, e seu Antero com o cotovelo apoiado na janela, assobiando como se tivesse feito a melhor compra da vida dele. Você vai ver que comigo vai ser melhor do que naquela espelunca com aqueles 2 bêbados, ele disse, sem olhar para trás. Eu não respondi. Só me mantive em silêncio, encarando a mancha de ferrugem no teto do carro, tentando não chorar mais. Já tinha chorado tudo que podia. Chegamos na casa dele no início da noite. Era uma casa simples, no bairro de Boa Vista, afastada do centro da cidade. As paredes eram de tijolo sem reboco, e no quintal tinha umas galinhas soltas e um cachorro magro amarrado com corrente curta. Assim que desci do carro, ele virou para mim e disse com um sorriso nojento. Aqui é a tua casa agora. E eu sou o homem da casa. Entendeu, né? Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Tem regra. Não sai, não responde, e faz o que eu mandar. Se fizer direitinho, não tem problema. Naquela primeira noite, me botou para dormir numa esteira no chão da cozinha. Me deu um pão seco e um copo d'água. Melhor que o que cê tinha, né? Ele riu, se afastando. Eu não sabia que aquela era só a introdução do inferno. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e obediência. Acordava cedo, limpava a casa, cozinhava com o pouco que ele trazia. Se eu errasse alguma coisa, era grito. Às vezes tapa. Às vezes mais. Uma noite, uma semana depois, ele chegou bêbado. Tô pagando, né? Então agora você vai aprender direitinho como é que funciona. Ele me empurrou contra a parede da cozinha. Meus braços tremiam. Eu gritei. Ninguém ouviu. Eu não vou descrever tudo o que ele fez. Não porque quero esconder, mas porque dói demais lembrar. O que posso dizer é que, naquela noite, alguma coisa dentro de mim morreu de vez.
No dia seguinte, eu acordei machucada, com o sol entrando pela fresta da janela e o gosto de sangue na boca. Olhei pro teto e pensei que talvez fosse melhor ter morrido. Mas não morri. Levanta. Tem louça na pia, ele disse, como se nada tivesse acontecido. A partir dali, isso virou rotina. Abuso, silêncio, dor. Eu era uma prisioneira sem grades. Tentei fugir pela primeira vez 2 meses depois. Esperei ele sair e corri descalça pela estrada de barro, com o coração na boca. Um senhor me viu e perguntou: "Tá perdida, menina? Me ajuda, por favor. Eu preciso sair daqui", supliquei. Mas antes que eu pudesse dizer mais, ouvi o motor do carro dele se aproximando. Me encontrou. Me puxou pelos cabelos, me arrastou até em casa. Me trancou por 2 dias no quartinho dos fundos. Sem comida. Sem água. "A próxima vez que tentar fugir, vai sair daqui dentro de um caixão", ele sussurrou no meu ouvido. E eu acreditei. Eu perdi a noção de quantos domingos vi o sol atravessar as frestas daquela janela. Lá fora, eu ouvia a vida continuar. Vozes de vizinhos, crianças rindo, galinhas ciscando no quintal. Aqui dentro, só o som da minha respiração. Um dia, me peguei cantando baixinho enquanto lavava a louça. Era um trechinho de uma música que minha mãe cantava quando estava menos bêbada, muito tempo atrás. Ai, que saudade do céu, do cheiro da terra molhada. Nem terminei o verso. A mão pesada de seu Antero bateu no vidro da janela da cozinha. "Tá cantando por quê? Tá feliz, é, peste?" "Não, senhor. Foi sem querer." Ele entrou na cozinha com passos lentos e frios. A raiva dele não era explosiva. Era calculada. "Tá achando que aqui é festa, menina? Eu comprei foi tua obediência, não tua alegria." "Desculpa, seu Antero." "Desculpa nada. Vai ficar de castigo. Amanhã não tem comida pra tu." Fiquei 2 dias só com água da torneira. Senti o estômago se encolher, doer, depois entorpecer. Mas eu aguentei. Eu sempre aguentava. Naquela mesma semana, ele trouxe um rádio velho que ainda funcionava. Só toca quando eu quiser. E nada de mudar de estação. Mas toda vez que ele saía, mesmo com medo, eu ligava no volume mais baixo e escutava as vozes das locutoras. Elas falavam com uma alegria que parecia vinda de outro mundo. Às vezes eu fingia que era uma delas. "Bom dia, minha gente. Aqui quem fala é Lourdes da Várzea, diretamente do coração do Agreste", eu sussurrava, sorrindo. Era loucura, talvez. Mas era minha forma de lembrar que eu era alguém. Que eu ainda tinha voz. Certa noite, deitada no chão da cozinha, comecei a escrever com carvão num pedaço de papelão que achei no lixo. Hoje eu senti raiva. Raiva dele, do mundo, de tudo. Mas principalmente, raiva de mim mesma por ainda estar aqui. Eu chorei em silêncio, como sempre. Aprendi a chorar sem som. É possível, sabia? É só prender a respiração enquanto as lágrimas descem. Foi assim que sobrevivi tanto tempo. Um dia, ele me viu com o carvão na mão. "O que é isso aí?" "Nada, só tava rabiscando." "Rabiscando é o caralho. Tu tá escrevendo, é." Ele me arrancou o papelão da mão, rasgou em pedaços e cuspiu no chão. "Escrever é pra gente rica. Tu é minha, e é burra. Não tenta inventar coisa." Eu olhei bem nos olhos dele. Pela primeira vez, segurei o choro. Mas eu não sou burra. Eu só tô presa. Ele me olhou como se tivesse ouvido um trovão. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Não por mim, mas porque viu que eu ainda existia. Ele me deu um tapa forte. Mas foi diferente. Eu não senti dor. Senti raiva. Naquela noite, escrevi no azulejo com o restinho do carvão. Ele ainda não matou tudo que eu sou. E isso, por mais pequeno que fosse, era uma vitória. O tempo passou e, sinceramente, eu parei de contar os dias. Já devia estar com uns 18 anos, mas não tinha certeza. Não via calendário, não comemorava aniversário, não tinha ninguém para me lembrar que eu existia como pessoa. E foi justamente essa incerteza que me fez acordar um dia com um pensamento diferente. Ou eu morro aqui, ou eu tento sair, de qualquer jeito. Não era coragem. Era desespero. Seu Antero estava saindo mais, bebendo mais, e ficava dias fora às vezes. Numa dessas ausências, eu percebi que ele tinha esquecido a chave do portão dos fundos pendurada.
Eu olhei para ela como quem vê uma porta aberta no meio de uma cela. Esperei anoitecer. O coração disparava tanto que parecia que ia pular pela boca. Peguei o chinelo velho, escondi umas páginas do caderno embaixo da blusa e corri, sem olhar para trás. Corri por uma estrada de terra batida, sentindo o vento gelado bater no rosto. Pela primeira vez em 4 anos, senti o cheiro da liberdade. E foi ali, no meio daquele momento, que ouvi a voz de uma senhora vindo do portão de uma casa pequena, iluminada por uma lâmpada fraca. Oh, menina, tá tudo bem com você? Parei bruscamente, sem fôlego. Meus olhos se encheram d'água. Moça, me ajuda, por favor. Eu preciso de ajuda, disse com a voz trêmula. A senhora era baixa, com os cabelos brancos presos num coque e um olhar desconfiado, mas bondoso. Você tá machucada? De onde você veio? Antes que eu pudesse responder, ouvi o barulho de motor. Reconheci de longe. Era o carro dele. Meu coração afundou. Ele tá vindo. Ele vai me pegar. Por favor, moça. Entra aqui, vai. Anda logo. Ela me puxou para dentro e me escondeu atrás de uma cortina, tremendo tanto quanto eu. O carro parou na frente da casa, o farol iluminando a varanda. Bum, bum, bum. Abre aí, Dona Sebastiana, ele gritou. Ela abriu a porta, firme. O que é, Antero? São 11 da noite. Aquela desgraçada fugiu. Tu viu alguma menina correndo por aqui? Ela olhou para ele, com os olhos semicerrados. Vi não. Aqui só passa vento e cachorro. Agora me faça o favor e suma da minha porta. Se eu souber que você tá escondendo ela. Vai fazer o quê? Me bater também? Vá cuidar da sua vergonha, seu cabra safado. Ele hesitou, bufou e foi embora. Mas eu sabia, ele não ia desistir fácil. Dona Sebastiana fechou a porta e me puxou para a sala. Sentamos no chão. Ela olhou para mim como uma mãe olha uma filha ferida. Você quer me contar o que ele fez com você? Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Só chorei. Chorei tudo que segurei por anos. E ela, em silêncio, apenas me abraçou. Naquela noite, dormi pela primeira vez numa cama com lençóis limpos. A última coisa que ouvi antes de adormecer foi a voz dela, baixinha. Você vai sair dessa, minha filha. Você não tá mais sozinha. Mas não durou muito. 2 dias depois, seu Antero voltou. Dessa vez com 2 homens, dizendo que eu era propriedade dele e que eu tinha fugido com coisa da casa dele, as páginas do meu diário. Dona Sebastiana tentou resistir, mas ele tinha amizades na polícia local. Gente que fechava os olhos. Gente que vendia silêncio. Fui levada de volta. E dessa vez, ele não falou. Só me bateu. Muito. Tu achou mesmo que ia escapar, foi? Tu é minha. Minha. Entendeu? Eu comprei. Fiquei 2 dias sem conseguir levantar. Mas, estranhamente, ali, no meio da dor, eu percebi uma coisa. Ele estava com medo. Porque eu tinha tentado. E agora, ele sabia. Uma vez que uma mulher tenta escapar, ela nunca mais é a mesma prisioneira. Depois daquela surra, meu corpo doía em lugares que nem nome tinham. Cada passo era uma batalha, e a alma estava em pedaços. Mas foi ali, entre os hematomas e o gosto amargo da derrota, que algo em mim despertou. Eu tinha visto o mundo lá fora. Eu tinha sentido o cheiro da liberdade. E agora, eu sabia que existia um depois de Antero. Demorou algumas semanas para ele relaxar de novo. Parou de vigiar tanto, talvez achando que tinha me quebrado por completo. Mal sabia ele, que quanto mais ele me espancava, mais a vontade de viver crescia dentro de mim. Eu voltei a escrever. Escondi as folhas no forro da parede, onde uma tábua de madeira estava solta. Eu escrevia tudo. Os abusos, os medos, os sonhos. Era como construir, letra por letra, a mulher que eu ainda queria ser. E foi num dia aparentemente comum que Dona Sebastiana voltou. Lembro que estava lavando roupa no tanque do quintal. Ela apareceu na cerca dos fundos, com um pano na cabeça e uma sacola na mão. Olhei e senti o coração disparar. Lourdes! Levantei os olhos, assustada. Olhei pro lado, temendo que Antero estivesse por perto. Ela percebeu meu medo e levantou a mão. Calma, tô só passando. Trouxe uns legumes. Disse que era para vocês.
Ela colocou a sacola por cima da cerca e, de relance, me entregou um papel dobrado. Peguei como quem pega um segredo. Abri só mais tarde, escondida, no escuro do banheiro. Era uma carta. Você é forte. Eu vi a coragem nos teus olhos. Eu falei com uma mulher do abrigo em Recife. Quando você estiver pronta, me avisa. Eu não vou te deixar. Sebastiana. Foi a primeira vez em anos que senti esperança. A partir daquele dia, eu comecei a observar tudo. Os horários que Antero saía, o tempo que ele levava para voltar do bar, onde ele escondia a chave do portão. Fingi mais ainda. Fingia que estava quebrada, que não reagia, que obedecia. Ele acreditou. Tá vendo, menina? Era só questão de tempo. Agora tá no lugar certo. Eu sorria por fora. Mas por dentro, eu só pensava, mais um pouco, Lourdes. Aguenta só mais um pouco. Na madrugada de uma sexta-feira, ele saiu para beber e não voltou. Peguei a sacola que já estava pronta há dias, uma muda de roupa, os papéis escritos, um pedaço de pão seco. E saí. Fui correndo até a casa da dona Sebastiana. Ela já estava acordada, como se soubesse. Quando me viu, abriu o portão sem dizer uma palavra e me abraçou forte. Você fez a coisa certa, minha filha. Agora a gente vai dar um jeito. Dessa vez, ela não me escondeu. Me levou direto para um abrigo de mulheres no centro de Recife. Era um lugar simples, mas cheio de calor humano. Tinha outras mulheres lá. Outras como eu. Meu nome é Rosa, disse uma das atendentes. Você tá segura agora, Lourdes. Eu sentei no colchonete, olhei em volta e suspirei fundo. Segura, repeti baixinho, como se ainda não acreditasse. Nos dias seguintes, contaram meu caso para uma assistente social. Fiz exames, conversei com psicólogas. Pela primeira vez, fui ouvida de verdade. E eu falei. Falei de tudo. Ele me comprou quando eu tinha 14. Me usava como se eu não fosse nada. Me dizia que eu era burra, que ninguém nunca ia querer uma mulher como eu. A psicóloga, de olhos marejados, apenas segurou minha mão. Você é mais forte do que imagina. E agora, Lourdes, agora é o começo da sua vida. O abrigo onde Dona Sebastiana me levou ficava numa rua estreita do bairro de Santo Amaro, em Recife. Era uma casa velha, com paredes descascadas e cheiro de sabão em pedra. Mas para mim, era um palácio. No primeiro dia, me deram um banho quente e roupas limpas. Eu chorei no chuveiro como se estivesse lavando não só o corpo, mas a alma. Chorei tanto que quase dormi ali mesmo, sentada no chão, com a água caindo sobre meus ombros. Você quer ajuda para lavar o cabelo? Perguntou uma moça de voz doce. Se chamava Lady, uma das cuidadoras do abrigo. Não, obrigada, é só que faz muito tempo que não sinto água quente, respondi, ainda me escondendo atrás do medo. Ela não perguntou mais nada. Só me entregou uma toalha limpa e sorriu. No abrigo, tudo era novo para mim. O jeito das pessoas, a comida, o som das mulheres conversando sem gritos, sem medo. A primeira noite foi a mais difícil. Dormir sem escutar o barulho da chave girando na porta, sem o medo dos passos de Antero, parecia irreal. Acordei várias vezes no susto, achando que estava de volta no inferno. Na manhã seguinte, uma assistente social veio conversar comigo. O nome dela era Lorena. Jovem, cabelo preso, jeito firme, mas com ternura nos olhos. Lourdes, você tá segura aqui. A gente não vai deixar que ele te machuque de novo. Mas precisamos saber tudo. O que aconteceu, desde o começo. Demorei a falar. Ficava olhando pro chão, mexendo nos dedos, sentindo a garganta queimar. Mas depois de um tempo, as palavras começaram a sair. De dentro, de algum lugar que eu achava que já tinha morrido. Ele me comprou. Quando eu tinha 14. Meus pais estavam bêbados. Me entregaram como se eu fosse uma galinha. Você lembra o nome completo dele? Antero Luiz da Silva. Lorena anotou, fez outras perguntas. E eu respondi tudo. Pela primeira vez, sem medo de apanhar depois. Aquilo era estranho. Libertador. Na semana seguinte, fiz exames no hospital. Tinha marcas antigas, hematomas em recuperação e um dente trincado. O médico olhou para mim com cuidado e disse: Você é uma sobrevivente. E vai sair disso muito mais forte do que imagina. Quando voltei para o abrigo, as outras mulheres começaram a se aproximar.
Uma delas, chamada Márcia, tinha vindo de um casamento abusivo. Me olhou nos olhos e disse: "Você ainda vai rir tanto disso tudo, acredita? Não agora, mas vai." Na primeira semana, eu ainda andava com medo, com os ombros encolhidos. Mas aos poucos, comecei a olhar as pessoas nos olhos, a falar com mais firmeza, a sentar com as costas eretas. Comecei a ajudar na limpeza do abrigo. Varri o chão com gosto. Lavava os pratos cantando baixinho. Leide me ouviu uma vez e disse: "Sabia que tua voz é bonita? Tem uma paz nela." Sorri sem mostrar os dentes. Mas sorri. Depois de 2 semanas, Lorena voltou com novidades. "Lourdes, a gente vai abrir um processo. Vamos denunciar o Antero. E tem mais. Conseguimos uma vaga para você num curso de alfabetização para adultos. Se quiser estudar, agora é a hora." Fiquei em silêncio por uns segundos. Olhei para ela com os olhos cheios d'água. Eu quero. Quero aprender a escrever melhor. Quero poder assinar meu nome sem tremer a mão. "Então tá decidido. A gente vai caminhar junto com você." Naquela noite, voltei pro quarto, abri minha sacolinha e peguei uma das páginas que escrevi escondida durante os anos de cativeiro. Nela estava escrito: "Um dia, vou ser livre. Um dia, vou ser dona de mim." Segurei aquele papel contra o peito e sussurrei: "Esse dia chegou." Foi nesse amanhecer que eu soube: eu não era mais só sobrevivente. Eu era mulher. E pela primeira vez, livre. A primeira vez que sentei na sala do curso de alfabetização, minhas mãos tremiam. Olhei em volta: mulheres, homens, todos com rostos marcados pelo tempo e pela vida. Gente que também carregava sua dor, sua história. A professora se chamava Silvana. Pequena, sorridente, usava óculos e sempre começava a aula dizendo: "Aqui ninguém é burro. Aqui a gente só começou a vida com os pés amarrados. Mas agora vamos aprender a correr." Aquilo me tocava. Na primeira aula, ela escreveu no quadro: A, I, U, U. E pediu para cada um repetir. Quando chegou a minha vez, minha voz saiu trêmula. A, I, U, U. Ela sorriu. "Muito bem, Lourdes. Hoje é seu primeiro dia de escola, não é?" "É sim, professora, com 18 anos. E tem orgulho disso, viu? Nunca é tarde para se libertar." Naquele curso, eu aprendi mais que letras. Aprendi que eu podia ser mais do que o que me fizeram acreditar. Demorei, mas aprendi a escrever meu nome com letra firme. Lourdes da Silva. A primeira vez que escrevi, mostrei para Silvana como se fosse uma medalha. "Tá torto, né? Tá lindo. Tá livre." No abrigo, eu já ajudava nas tarefas e cuidava das mulheres que chegavam novas. Algumas vinham sangrando, outras caladas, outras com os filhos nos braços. Eu me via nelas. E por isso, segurava suas mãos e dizia: "Você vai sair disso. Acredite em mim." Comecei a participar de rodas de conversa com a psicóloga, a Lorena. No começo, falava pouco. Depois, fui me soltando. Um dia, ela me disse: "Você já pensou em contar sua história publicamente? Talvez ajudar outras mulheres?" Quem ia querer ouvir? Muita gente, Lourdes. Sua história tem poder. Foi a primeira vez que me vi como alguém com algo a oferecer, não só uma sobrevivente. Com o tempo, consegui um trabalho como auxiliar de limpeza numa escola municipal. Me dava um orgulho imenso vestir o uniforme. Eu limpava os corredores como quem lava a alma. As crianças me chamavam de Tia Lourdes. Um dia, uma menininha me abraçou e disse: "Você cheira a sabonete de flor." Eu ri, com os olhos marejados. Quem diria que um dia eu ouviria palavras doces sem medo do que viria depois? Certa noite, no abrigo, sentei com Dona Sebastiana na varanda. "A senhora salvou minha vida", falei. Ela pegou minha mão e disse: "Você é que se salvou, minha filha. Eu só fui um empurrãozinho." Suspirei fundo, olhei pro céu estrelado. Eu não sou mais aquela menina. Não, não é. Agora você é a mulher que ela sonhava ser um dia. E era verdade. As dores ainda existiam. Ainda acordava com pesadelos. Ainda tinha dias que o cheiro de álcool me fazia tremer. Mas agora, eu tinha ferramentas. Tinha apoio.
Tinha esperança. E pela primeira vez, comecei a imaginar um futuro. Não só para esquecer o passado, mas para me reconstruir, pedaço por pedaço, com a dignidade que me foi negada por tantos anos. Fazia tempo que eu escrevia em segredo. Diários, folhas soltas, memórias bagunçadas. Mas agora, com as aulas de alfabetização me dando asas, comecei a escrever com intenção. Não era mais só para mim. Era pro mundo. Era para elas. Uma tarde, depois do trabalho na escola, fui ao abrigo e encontrei Lorena me esperando com um sorriso diferente. Ela segurava um envelope. Lourdes, lembra quando falamos sobre você contar sua história? Lembro sim. Achei que era conversa bonita de psicóloga. Sorri tímido. Pois não era. Tem uma ONG que trabalha com mulheres sobreviventes. Vão fazer um evento em Olinda e querem que você fale lá. Gelei. Falar? Eu. Ela assentiu. Você tem uma história que pode salvar vidas. Não precisa florear, nem saber bonito. É só contar a verdade. E se quiser, pode ler, como você escreve, com sua letra bonita. Naquela noite, não dormi. Sentei com meu caderninho na cama e comecei a rascunhar tudo. Cada palavra, cada pedaço da menina de 14 anos que eu fui. Cada queda, cada renascimento. No dia do evento, minhas mãos suavam como se eu tivesse voltado no tempo. Mas agora, não era medo. Era nervosismo. Era o coração dizendo que aquilo importava. Fiquei atrás do palco, esperando ser chamada. Vi mulheres de todas as idades sentadas. Algumas com olhos vermelhos, outras segurando a mão de alguma amiga. Aquilo me atravessou. A próxima a falar é Lourdes da Silva, sobrevivente e inspiração para todas nós. Subi os 3 degraus como quem sobe uma montanha. Cheguei no microfone, tremendo. Boa tarde. Silêncio na plateia. Meu nome é Lourdes. Fui vendida pelos meus pais quando tinha 14 anos. Fui escravizada por um homem que me tratou como lixo durante anos. Mas hoje eu tô aqui, viva e livre. Algumas mulheres já choravam. Durante muito tempo, me fizeram acreditar que eu não valia nada. Que eu era burra, feia, desprezível. Mas a verdade é que eu só estava cercada por gente que queria me apagar. E eu sei que muitas aqui já ouviram coisas parecidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, bem do fundo do meu peito. A culpa nunca é nossa. Segurei o choro, mas minha voz estava firme. A gente sobrevive. A gente sangra. Mas um dia, a gente aprende a viver sem medo. Li uma parte do meu diário, aquele mesmo que eu escrevia com carvão escondida debaixo do colchão. Ele não matou tudo o que eu sou. Eu ainda existo. E um dia, eu vou sair daqui e contar essa história. Quando terminei, houve um silêncio, e depois, aplausos. Fortes, longos, quentes. Senti um nó na garganta e as lágrimas vieram, dessa vez, de alívio, de orgulho. Depois da fala, várias mulheres vieram me abraçar. Uma delas, bem jovem, sussurrou no meu ouvido. Ele ainda mora comigo. Mas depois de te ouvir, acho que eu vou conseguir sair. E naquele instante, entendi. Minha dor tinha virado ponte. Voltei para casa com o coração cheio. E naquela noite, escrevi mais uma vez no meu caderno. Hoje minha voz encontrou o mundo. E o mundo ouviu. Hoje, eu comecei a libertar outras, e isso me libertou de vez. Depois daquele evento em Olinda, algo dentro de mim mudou. Eu já não era mais apenas uma sobrevivente. Eu era Lourdes, uma mulher que tinha uma voz e uma história para contar. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha o tamanho de uma sombra, e eu podia enfrentá-lo. No abrigo, as mulheres começaram a me procurar mais. Algumas pediam conselhos, outras queriam que eu lesse suas cartas. Eu não era mais uma vítima. Eu era um exemplo de que é possível recomeçar. Isso era libertador. Uma tarde, Lorena entrou no meu quarto com um sorriso no rosto. Ela estava com um monte de papéis na mão. Lourdes, eu tenho uma novidade maravilhosa para você. O que foi, Lorena? Você foi selecionada para um programa de ajuda a mulheres que querem começar uma nova vida. Eles vão financiar um curso técnico para você e também te ajudar com moradia. Eu fiquei em silêncio. O que ela estava dizendo parecia um sonho distante. Você tá me dizendo que eu posso estudar? E ainda morar sozinha? Sim,
Lourdes. Agora é o momento. Você vai ter uma oportunidade real. A emoção tomou conta de mim. Não sabia o que dizer. Só senti o nó na garganta, mas dessa vez não era dor. Era gratidão. Uma gratidão imensa por ter chegado até aqui. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu sabia que você conseguiria. E é só o começo. Você tem todo o potencial, Lourdes. Agora é sua vez de brilhar. Naquela noite, eu me sentei na cama e escrevi o que estava sentindo. Eu tô começando a entender que não importa o quanto você sofreu, o quanto foi derrubada. O que importa é o que você faz depois. Eu sou a minha própria escolha. O curso que eu iria fazer era técnico em assistente administrativo, algo que parecia simples, mas que para mim significava muito. Era a chance de aprender algo que me daria a possibilidade de ter um emprego, ser independente. Não precisava mais depender de ninguém. Eu tinha uma oportunidade. Quando comecei o curso, as primeiras aulas foram um desafio. Eu ainda me sentia insegura. As outras mulheres eram mais novas, tinham mais experiência, e eu me via como uma peça deslocada. Lourdes, você consegue. Não fique com medo de perguntar. Ninguém aqui nasceu sabendo, disse uma das professoras, chamada Jussara. Mas eu me sinto tão perdida. Todo mundo se sente assim no começo. Mas você vai ver, vai se acostumar com as aulas e logo vai se sentir em casa. E Jussara tinha razão. A cada dia, me sentia mais confiante. Eu começava a aprender sobre cálculos, planilhas e até como lidar com clientes. Eu que nunca tinha tocado num computador direito, agora era capaz de criar documentos, organizar informações, me comunicar de maneira eficiente. Foi nesse ambiente que eu comecei a me sentir inteira. Eu não era mais apenas a mulher que carregava marcas de abuso. Eu era uma mulher com conhecimento, com objetivos, com uma vida nova. Um dia, durante uma aula prática, um dos colegas de curso, Rafael, me perguntou: "E aí, Lourdes, o que te motivou a fazer esse curso?" Eu precisei entender que a única pessoa que pode mudar minha vida sou eu. E eu não quero mais ser alguém que espera por uma chance. Quero criar a minha chance. Ele me olhou com respeito. Não era o tipo de olhar pite que eu estava acostumada a receber. Era o olhar de alguém que reconhecia minha luta. Com o tempo, eu fui ganhando mais confiança em mim mesma. Consegui um estágio na área administrativa de uma pequena empresa. Não era nada grande, mas para mim, aquilo era uma vitória. As primeiras semanas foram difíceis. Eu acordava cedo, tomava um café rápido, pegava o ônibus lotado. Mas tudo isso já fazia parte de um novo ciclo. Eu estava criando minha rotina, criando minha vida. Quando meu primeiro salário chegou, eu quase não acreditei. Era pouco, mas era meu. Eu paguei minha parte do aluguel, comprei comida, e ainda sobrou um pouco. Me senti dona de mim mesma. Fui ao espelho naquele dia e disse em voz alta: "Eu conquistei isso. Sou eu quem manda na minha vida agora." E sabe o que é mais bonito? Eu comecei a perceber que, embora a dor de tudo que vivia ainda estivesse presente, ela já não tinha o poder de me controlar. Eu agora tinha uma vida que era só minha. Eu nunca soube que o passado poderia ter um peso tão grande. Achava que, depois de conquistar a independência, depois de conseguir um emprego e até um cantinho só meu, eu ia finalmente poder esquecer tudo que vivi. Pensava que o tempo faria tudo se dissipar. Mas a realidade foi outra. O primeiro sinal de que o passado ainda me perseguia veio quando eu vi Antero pela primeira vez desde que deixei aquela casa maldita. Foi por acaso, no mercado. Ele estava ali, de pé, como se nada tivesse acontecido. Eu quase desmaiei. Meu corpo paralisou, os olhos não conseguiam se desviar dele. Eu sentia o estômago revirar, o medo me tomar de assalto. Mas eu não podia fugir. Não mais. "Lourdes", ele me chamou. A voz dele era a mesma, fria, autoritária, mas com um toque de insegurança. Era como se ele quisesse me devolver aquela sensação de inferioridade que me impunha todos os dias. Não consegui dizer nada. Fiquei em silêncio, o coração batendo rápido demais, as mãos suando. Mas, dentro de mim, algo estava diferente. Uma força que eu ainda não conhecia, mas que surgia bem no fundo. Foi quando vi o olhar dele, como se estivesse esperando que eu desmoronasse ali mesmo. Mas, ao invés de descer os olhos, eu o encarei. Não com raiva, não com ódio, mas com dignidade. Algo que ele nunca teve, algo que ele nunca poderia me tirar. "Você não tem mais poder sobre mim."
Eu disse, com a voz firme, apesar do tremor. Ele riu, mas não era uma risada de quem tem controle. Era uma risada forçada, como se ele tivesse perdido tudo. Você acha que pode me enfrentar, Lourdes? Eu ainda sou seu dono. Eu não me movi, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Eu não era mais propriedade dele. Nunca mais seria. Eu não sou mais sua. E nem nunca mais serei. Eu virei as costas, saí do mercado e, no momento em que a porta se fechou atrás de mim, senti uma onda de alívio. Mas ao mesmo tempo, o peso daquilo tudo me caiu nos ombros. Não era só sobre ele. Era sobre tudo o que eu carregava dentro de mim. Ele não era mais a minha prisão, mas ainda havia correntes que precisavam ser quebradas. Não eram visíveis, mas estavam ali. Nos dias seguintes, eu me peguei refletindo muito sobre aquele encontro. Eu ainda não estava livre completamente. O medo de ser novamente dominada, de ser vítima da violência psicológica que ele sempre me impôs, ainda me atormentava. No trabalho, uma colega chamada Isabela percebeu que eu estava mais retraída. Um dia, ela se aproximou e, com um olhar sincero, perguntou: Lourdes, você tá bem? Parece que tá carregando o mundo nas costas. Olhei para ela. Era uma amiga que eu nunca tinha tido, alguém que me via sem julgamento. Respirei fundo. Eu encontrei ele. Eu vi o Antero. E eu não sabia que aquilo ainda me afetava tanto. Isabela me olhou nos olhos, com uma compreensão que eu não esperava. Ela foi quieta por um momento, mas então disse: Você não pode esperar que o peso do passado desapareça assim, Lourdes. Ele vai estar ali, mas você não é mais a mulher que você era. Você tem uma vida agora. E pode sempre seguir em frente, mesmo carregando isso. Porque, ao contrário do que ele pensava, você nunca foi dele. Aquelas palavras ecoaram em mim. Eu não era mais dele. Nunca mais. No fim de semana seguinte, decidi ir até o lago do Parque da Jaqueira, um lugar que eu costumava visitar quando ainda estava no abrigo. Sentada ali, sozinha, olhando a água calma, comecei a escrever. Não no meu caderno, mas no meu coração. O passado, eu sabia, ainda ia doer por um tempo. Mas eu precisava me permitir sentir isso e, ao mesmo tempo, me lembrar de quem eu era agora. Escrevi. O que ele me fez não vai mais me definir. O que eu sou hoje é a soma de tudo que vivi, mas, mais importante ainda, é o que eu decidi me tornar. Não vou mais ser refém de ninguém, nem do medo. O que importa é que, a cada dia, eu estou mais perto de ser a mulher que sempre quis ser. Naquela tarde, ao olhar o reflexo da água, percebi que não estava mais olhando para a menina frágil que fui. Estava olhando para a mulher que cresceu, que enfrentou os fantasmas e que agora era dona do seu destino. Eu era livre. O que eu mais temia quando finalmente me livrei de Antero não era a solidão, mas o fato de que, depois de toda a dor e da luta para me reerguer, eu teria que olhar para trás e perceber que ainda havia tantas mulheres como eu. Mulheres sem voz, sem poder, sem esperança. E eu sabia que, por mais que eu tivesse conquistado a minha liberdade, isso não significava que as outras estivessem livres também. Então, uma ideia começou a nascer dentro de mim: ajudar outras mulheres. Usar minha voz para que elas também pudessem se libertar das correntes invisíveis que as aprisionavam. Eu sabia o quanto era importante, o quanto um olhar acolhedor ou um simples conselho poderia salvar vidas. Eu estava trabalhando como assistente administrativa em uma pequena empresa e, quando já me sentia mais segura no meu posto, comecei a participar de grupos comunitários, palestras sobre violência doméstica e campanhas de conscientização. O começo foi tímido, eu ainda não me sentia totalmente preparada para ser uma referência, mas o apoio de algumas mulheres, como a Isabela no trabalho, foi fundamental para dar aquele empurrão. Foi então que, um dia, em uma reunião da ONG que me ajudou, Silvana, a psicóloga, me chamou. Lourdes, temos um projeto em mente. Queremos criar um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações semelhantes às suas. Acreditamos que você tem muito a compartilhar. Eu? Não sei se estou pronta. Ainda sou muito nova nisso tudo. Eu olhei para Silvana, hesitante. Eu não era psicóloga. Eu não sabia como dar conselhos. Só sabia o que vivi. Só sabia o que havia me ajudado a sobreviver. Lourdes, você já passou por tantas coisas que só você sabe o que funciona. Você tem uma sabedoria que não vem de livros, mas da vida. Acredite, você pode ser a luz para muitas mulheres. Eu não sabia, mas havia algo dentro de mim que começou a crescer. Eu queria fazer a diferença.
No primeiro dia da reunião, eu estava nervosa. Mas quando vi aquelas mulheres olhando para mim, ouvi suas histórias, percebi que já não era mais só a Lourdes que havia sofrido. Eu era agora a Lourdes que tinha se reerguido, que tinha se reconstruído e que agora estava ali para mostrar a elas que a dor não era o fim. Uma mulher, chamada Marta, começou a falar. Ela tinha o olhar triste, como se cada palavra fosse um peso a mais. Ela começou. Eu não sei o que fazer. Me sinto tão fraca. Meu marido me diz o tempo inteiro que eu não sou boa o suficiente. As palavras dela me cortaram o coração, porque eu sabia bem o que era isso. O poder das palavras que nos aprisionam. E eu precisava dizer algo. Marta, sei exatamente o que você está sentindo. Quando estava naquela situação, eu acreditava que eu nunca seria suficiente. Mas a verdade é que nós, mulheres, somos mais do que suficiente. A questão é que, muitas vezes, nos cercamos de pessoas que nos dizem o contrário. E por muito tempo, acreditamos nisso. Mas eu quero que você saiba que você tem o direito de ser quem você é, sem o medo de ser destruída por palavras. Marta me olhou, e seus olhos brilharam. Ela não disse nada, mas eu vi no rosto dela algo que antes não estava lá: esperança. A cada reunião, o número de mulheres foi crescendo. Algumas eram mais tímidas, outras mais abertas. Mas o que mais me impressionava era o quanto cada uma delas começava a se abrir. A força delas era a força que eu sentia nascer em mim. Lembro de uma vez, no fim de uma reunião, uma mulher chamada Luciana se aproximou de mim, com um sorriso tímido. Lourdes, obrigado por tudo. Eu nunca achei que fosse conseguir falar sobre o que vivi. Mas agora eu sinto que posso começar de novo. Aquilo me deixou sem palavras. Eu estava ali para ajudar, mas no fundo, estava sendo ajudada também. Naquela noite, antes de dormir, eu escrevi em meu caderno: ser forte não significa nunca cair. Ser forte é levantar depois de cada queda. Hoje, sei que posso ajudar as outras a levantarem, porque sei o caminho. E não estou mais sozinha nisso. Somos todas irmãs na luta. Eu estava pronta para seguir minha missão, ajudar outras mulheres a encontrarem sua voz, sua liberdade. Isso se tornava, cada vez mais, o meu propósito. Eu não imaginava que algo tão simples como compartilhar minha história pudesse se transformar numa verdadeira missão. Mas, de alguma forma, comecei a entender que a dor que vivi podia ser a chave para abrir portas para tantas outras mulheres. Quando recebi o convite para participar de uma campanha estadual de conscientização sobre violência doméstica, minha primeira reação foi de incredulidade. Uma mulher que havia sido silenciada por tantos anos, agora seria chamada para falar na televisão, em eventos, para centenas de pessoas? Era difícil de acreditar. O evento estava marcado para um sábado à tarde, e logo de manhã eu já me via olhando no espelho, tentando me preparar. Eu, que tantas vezes havia sido alvo de olhares acusatórios, agora estava sendo olhada por outras razões. Minha mente ainda estava cheia de dúvidas. Eu me sentia pequena diante da grandeza daquele evento. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu era exatamente o que aquela campanha precisava. Lorena apareceu naquele momento, com um sorriso acolhedor e confiante. Lourdes, você está pronta para isso. Não se preocupa, você vai arrasar. Já passou por tantas dificuldades e está aqui, vivíssima, com sua história de vida para inspirar. Mas e se eu errar? E se as pessoas não entenderem o que estou tentando dizer? Eu estava nervosa, e Lorena percebeu. Ela segurou minha mão. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você mesma. As pessoas vão te ouvir porque você é verdadeira. A sua dor é real, mas mais do que isso, a sua superação é o que elas precisam ver. Eu respirei fundo. Ela estava certa. A perfeição era algo que eu nunca teria. Mas a verdade, essa eu sabia de cor. O evento foi realizado em um grande centro cultural, e o ambiente estava carregado de uma energia palpável. Quando chegou a minha vez de falar, senti um frio na barriga. A plateia estava cheia de jornalistas, defensores dos direitos das mulheres, e muitas mulheres que estavam ali, como eu, em busca de um recomeço. Boa tarde a todos. Meu nome é Lourdes da Silva, e estou aqui hoje para contar a minha história, não como vítima, mas como uma mulher que se reergueu. Eu fui vendida pelos meus pais quando tinha 14 anos, e passei anos sendo maltratada, humilhada, vítima de abuso físico e psicológico. Mas estou aqui para dizer que o que me aconteceu não me define mais.
Eu me sentia forte, e, a cada palavra que eu dizia, mais eu sentia uma conexão com aquelas mulheres que estavam ali. Eu não era mais a Lourdes que tinha vergonha de sua história. Eu era a Lourdes que tinha orgulho de ter sobrevivido e, mais importante, de ter transformado a dor em algo que pudesse ajudar outras. Havia uma jornalista na plateia, chamada Raquel, que se aproximou de mim assim que terminei de falar. Lourdes, a sua história é poderosa. Eu gostaria de escrever sobre você para o jornal. As pessoas precisam saber o que você tem a dizer. Você acha que alguém vai se importar? Eu perguntei, meio sem acreditar. Acredite, Lourdes. Sua história pode ser a chave para muitas mulheres que ainda não encontraram a coragem de sair do lugar. E foi assim que a reportagem sobre minha vida foi publicada, com o título Lourdes da Silva, da dor à libertação, a história de uma mulher que superou os limites. A repercussão foi imensa. As pessoas começaram a me procurar em busca de ajuda. Comecei a ser chamada para outras palestras, debates e programas de rádio. A voz de uma mulher que, até pouco tempo atrás, não conseguia nem falar sem medo, agora estava alcançando milhares de pessoas. Num desses programas de rádio, eu tive a oportunidade de falar diretamente com mulheres que estavam em situações parecidas com a minha. Uma delas, Cláudia, me ligou durante a transmissão ao vivo. Oi, Lourdes, meu nome é Cláudia. Eu estou em um relacionamento abusivo há anos e, ouvindo sua história, pela primeira vez eu sinto que posso sair. Eu não sei como, mas você me deu a esperança que eu tanto procurei. A voz dela estava trêmula, mas havia algo de firmeza no tom. Eu respirei fundo, e minha resposta saiu firme, como uma mensagem para todas as mulheres que estavam ouvindo. Cláudia, não importa quanto tempo você tenha passado vivendo com esse medo. O que importa agora é que você tem o poder de tomar uma decisão. Não é fácil, mas você não está sozinha. O primeiro passo é acreditar que você merece viver uma vida sem medo. Acredite em você, porque eu acredito. Naquela noite, quando voltei para casa, meu coração estava cheio. Eu sabia que não poderia mudar o mundo todo, mas estava começando a entender o impacto que uma vida, uma história, pode ter na vida de outras pessoas. E isso, para mim, já era uma vitória. Naquela noite, escrevi. Eu nunca imaginei que, ao contar minha história, poderia tocar tantas vidas. Cada palavra que eu compartilho é um passo para mais mulheres se libertarem. Estou aprendendo, todos os dias, que a verdadeira liberdade não é só sobre viver sem as correntes físicas, mas sobre libertar a alma da dor que aprende. Eu estava apenas começando. Muito obrigada por estarem comigo nessa caminhada, ouvindo minha história e compartilhando esse momento de superação e esperança. Cada passo que damos juntos é um passo em direção a um mundo melhor. A sua presença, seu apoio e seu carinho significam muito para mim. Se você gostou, não deixe de se inscrever, compartilhar e dar um like. Vamos espalhar essa mensagem de força para que mais pessoas encontrem a coragem de transformar suas vidas. Com todo o meu coração, obrigada. Estamos juntos.